Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Frederic Júnior e no vídeo de hoje nós vamos ter a nossa quarta aula para a Polícia Científica do Estado de Alagoas. O tópico de hoje é o tópico 4 do seu edital, que fala de perícia médico-legal, perícia e peritos. Vem comigo! Pessoal, nesse tópico 4 nós vamos ter os assuntos de medicina legal sobre a perícia médico-legal, perícia e peritos. Inicialmente vamos ver os conceitos iniciais e passar mais à frente para alguns artigos de lei que trata da perícia médico-legal, dos peritos e da perícia, né? O primeiro conteúdo que temos no tópico 4 é o conceito de perícia médico-legal, que é o quê? É o conjunto de procedimentos que visa o quê? Vai ter a finalidade de buscar o esclarecimento de fatos de interesse da justiça. Então, um conjunto de procedimentos que vai buscar o esclarecimento, né, de fatos de interesse da justiça. Né? Então, a perícia médico-legal é um conjunto, então, de procedimentos médicos e técnicos, então, procedimentos médicos e procedimentos técnicos, né, que tem como finalidade, qual é a finalidade da perícia médico-legal? O esclarecimento de fatos de interesse da justiça. Então, são um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem a finalidade de esclarecer, né, aqueles fatos de interesse da justiça, né, para se buscar a solução, a identificação e solução. E essa perícia médico-legal, ela vai se dividir em duas, em uma parte objetiva, em duas partes, uma parte objetiva e uma parte subjetiva. Essa perícia médico-legal, na parte objetiva, ela vai ter respeito, vai ter relação com o quê? Com aqueles fatos ali que são visíveis, com a situação visível que você consegue constatar de forma visível. A parte objetiva diz respeito às alterações visíveis, que você pode ver como os ferimentos, né? E é encontrada onde essa parte objetiva da perícia médica, de um laudo médico? Na parte de descrição dos fatos, que é o que você está vendo ali, você vai descrever o que ocorreu, aquela ocorrência. E a parte subjetiva? A parte subjetiva do laudo médico, do exame pericial, do exame médico-legal. A parte subjetiva é a parte de valoração do laudo, a parte de valoração, onde os peritos vão ali discutir, vai cada um colocar sua posição ali e discutir. E essa parte vem encontrada onde? Em que fase? Na parte de discussão dos laudos. Né? Você tem um documento médico-legal lá, que nós estudamos, na parte da discussão do laudo, que é onde há o debate e análise de cada requisito, e ali vai ser o quê? Vai ser feita uma valoração do que foi encontrado pelo perito. Vai ser feita a valoração da parte objetiva. Né? Então, essa parte objetiva e subjetiva é encontrada na perícia médico-legal. Né? Diante disso, é preciso que vocês observem o conceito também de corpo de delito. Por quê? A perícia médico-legal é realizada diante de um fato, né? De um fato, né, que ocorreu e é de interesse da justiça. Um fato criminoso ali que é de interesse da justiça, para ser apurado. Só que esse fato tem vários elementos, e esse conjunto de elementos é chamado o quê? De corpo de delito. Esse corpo de delito é analisado, todos os detalhes, para se chegar a um resultado, né, sobre autoria, materialidade e tal, para ser feito todo o conjunto de provas. Né? O corpo de delito ele vai trazer o conceito de quê? É um conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Então, o corpo de delito é conjunto. Então, fixe bem esse termo aqui, conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Então, conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Então, o corpo de delito, você chega na cena lá do crime, tem lá a vítima caída ao solo, tem ao redor vários projéteis, várias cápsulas de munição, várias cápsulas do armamento que foi disparado contra a vítima. Você tem manchas de sangue. Se o corpo foi arrastado, você tem os sinais de arrasto do sangue, tem as marcas do sangue, né, do arrastamento, se ele foi deslocado, mexido, se foi alterada a cena do crime. Então, o perito chegando no local, ele vai perceber toda essa cena que envolve o crime. Tudo isso aí, esse conjunto de elementos sensíveis, esse conjunto de elementos, é chamado de corpo de delito. Então, é o conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Aí, se foi deixado uma arma no local, também faz parte do corpo de delito. Se foi deixado uma arma, um instrumento cortante, uma faca, tal, isso aí também é todo um conjunto. Muita gente confunde corpo de delito
como se fosse só o corpo da vítima, o corpo da vítima. Não. O corpo de delito é o conjunto de sinais e de vestígios que caracterizam aquele fato criminoso. É todo um conjunto. O corpo de delito é diferente do exame de corpo de delito. Então vocês têm que prestar atenção nisso. O corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis que envolve todo o fato. O exame de corpo de delito é o exame realizado pelo perito médico legal em um elemento do corpo de delito. Ele vai fazer um exame de corpo de delito apenas na arma encontrada. Ele vai fazer um exame de corpo de delito no corpo da vítima, no corpo criminalis, que é chamado. Então, o exame de corpo de delito é um exame feito pelo perito médico legal apenas em um elemento encontrado em todo o corpo de delito. Então, é diferente corpo de delito, que é o conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato, e o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é o quê? É um exame feito em apenas alguns vestígios ou em um ponto específico, em ferimentos na vítima, né? Foi feito um exame de corpo de delito para diagnosticar e verificar se aquele ferimento foi feito por um instrumento pérfuro cortante, se foi feito por um instrumento pérfuro contundente, como um projétil de arma de fogo. Então, o exame de corpo de delito é feito em um ponto específico. É diferente do corpo de delito, que é o levantamento de toda a cena do crime. Então, visto esses conceitos iniciais, vamos observar agora o artigo 185, 184 do Código de Processo Penal, que vai trazer alguns pontos importantes sobre a perícia médico-legal. Vamos lá. Pessoal, os artigos que temos que observar é o 182 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Ou seja, o juiz não está obrigado a aceitar o laudo pericial que o perito colocou no processo. Então ele vai ser juntado ao processo, mas o juiz pode aceitá-lo no todo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, né? Vamos dar continuidade. No 184, também um artigo importante que cai em questões, salvo o caso do exame de corpo de delito, então salvo o caso do exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Então, salvo o exame de corpo de delito, esse sim é aceito, porque é oficial, o juiz vai ser anexado aos autos. Agora, os requeridos pela parte, pela família da vítima ou pela defesa do acusado, esse daí o juiz pode negar, se não for necessário o esclarecimento. É isso que o 184 está dizendo. No âmbito da legislação federal, nós temos que observar uma lei de 2009 que trata da perícia criminal. É uma lei pequena, que tem apenas 6 artigos, depois vocês param aí para ler, baixam ela, tem apenas 6 artigos, que dá alguns conceitos sobre a perícia criminal. E a Lei 12.030 de 2009, ela diz no artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais para a perícia oficial de natureza criminal. E no artigo 2º ele diz, no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica científica funcional, exigindo concurso público com formação acadêmica específica para provimento de cargo de perito oficial. Então, quem vai fazer a prova para perito vai ter a designação para cada tipo de perito. Perito, médico, odontolegal ou odontologista, ele vai ter que ser formado em odontologia e ter a sua formação acadêmica específica. O perito da área de direito, formado em direito. O perito da área de engenharia civil, formado em engenharia civil e de química. Assim, cada um com a sua área específica. Né? É isso que diz o artigo 2º. No artigo 5º, ele vai dizer que, observado o disposto na legislação específica de cada ente, ou seja, a legislação específica estadual, né, a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal, os peritos criminais, peritos médicos legistas, peritos odontologistas, com formação superior específica, detalhada em regulamento de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Então ele traz uma lista de peritos criminais, de natureza criminal. Aí ele diz, é o perito criminal, é o perito médico legal, é o perito odontologista. Então, nós temos aqui uma lista de peritos criminais, de quem é perito criminal. Então, visto isso, nós vamos dar continuidade aqui em mais alguns artigos. Vocês devem observar que o 158 do Código de Processo Penal, ele vai dizer lá que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, quando a infração, né, o fato criminoso lá, deixar vestígios, será indispensável, ou seja, é obrigatório fazer o exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito, lembrando que é diferente de corpo de delito. Exame de corpo de delito vai ser feito no vestígio especificado. Por exemplo, deixou uma arma, então aquilo é um vestígio do corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é obrigatório nos vestígios.
não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não pode suprir o quê? A confissão do acusado. Tem que ter o exame de corpo de delito. Então, no parágrafo único, ele diz: dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crimes que envolvam violência, no inciso 1, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é prioridade o exame de corpo de delito em violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque vai ser feito um exame específico nas lesões deixadas no corpo da mulher, né? Também, no inciso 2, dará prioridade ao exame quando o crime se tratar de violência contra a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência. Então vai ser feito um exame de corpo de delito. Por que exame de corpo de delito? Porque vai ser específico nos ferimentos da criança, do idoso, do adolescente. Por isso que é exame de corpo de delito o termo usado. Com as atualizações da legislação em 2019, pacote anticrime e outras atualizações, foi criada a cadeia de custódia. Cadeia de custódia, eu trago aqui o artigo 158A para vocês terem conhecimento, mas vocês devem aprofundar mais no estudo do Código de Processo Penal, né? No 158A ele diz que é considerada a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Então veja, é tão importante esse rastreio de quem coletou, quem foi o responsável que coletou, quem foi o responsável que armazenou, quem foi o responsável que datou e colocou no arquivo, quais os locais que estão. Então esse passo a passo da cadeia de custódia, que vai guardar os vestígios, é muito importante. Por quê? Por isso foi criado esse 158A da cadeia de custódia. Isso é tão importante que tem, já os advogados conseguem inocentar os acusados de crimes se não for provado que realmente aqueles vestígios estão ligados ao fato criminoso, ou seja, ao corpo de delito. Se o advogado conseguir provar que aqueles vestígios não foram armazenados de forma correta, com base em toda a cadeia de custódia, e não conseguiu identificar que está ligado ao corpo de delito daquele fato criminoso, ele consegue até inocentar o seu cliente. Então veja, é muito detalhado isso. E aí vocês vão aprofundando com o estudo do Código de Processo Penal. Eu trouxe aqui para vocês lembrarem que agora existe a cadeia de custódia. Agora vamos aos conceitos de perícia, perito. Perícia e perito. Pessoal, nós já vimos o conceito de perícia, que a perícia é o conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem a finalidade de esclarecer um fato de interesse da justiça, né, para esclarecer aquele fato criminoso. Então, dentro da perícia, nós temos ainda, do conteúdo de perícia e do conceito, nós temos ainda alguns pontos que caem em prova, e nós vamos ver agora alguns pontos importantes. Também, lembrando, para você contribuir para esse projeto, continua dando um like, se inscrevendo aqui no canal, que nós vamos continuar até o 6º vídeo, que vai incluir todo o conteúdo de medicina legal para a Polícia Científica do Estado de Alagoas. Agora vamos a alguns pontos importantes sobre a perícia, que cai em prova. Na perícia médico-legal, vocês vão encontrar alguns pontos importantes que caem em prova também, que é que a perícia, quando envolver qualquer aspecto do ser humano, também vai ser realizada. Quando envolver qualquer aspecto do ser humano, a perícia ela vai ser realizada, né, também num fato a ser analisado, um fato a analisar, que é chamada perícia percipiente, quando a perícia é realizada por meio de uma dedução, de uma análise de um fato, né, a ser analisado, né, por meio de a identificação de um ferimento, a identificação do instrumento que foi utilizado para gerar aquele ferimento. Isso é chamado uma perícia o quê? Percipiente. Ainda vai ser analisado o fato, mas o perito aí, ele só de olhar, ele já vê ali que provavelmente foi um instrumento pérfuro-cortante pelas características, né? Então, isso é uma perícia o quê? Percipiente. Vocês podem encontrar esse termo em prova. Perícia percipiente. Também, quando a perícia ela vai ser feita por meio de uma coisa que já foi realizada, ou por meio de outra perícia, ou por meio de um instrumento que já foi analisado, né, por meio de uma perícia já realizada, isso é chamado que perícia? É chamado da perícia deducente. Então, perícia deducente é um termo que pode cair em prova também. É uma perícia que é feita em cima de elementos que já foram analisados, ou uma perícia em cima de outra perícia, de outro laudo, para ser discutido. Então, é a perícia deducente. Também a perícia pode ser realizada para quê? Para produzir a prova e buscando a materialização do fato. Então, para produzir a prova, buscando a materialização do fato. A perícia, ela não é sigilosa, pelo Código de Processo Penal, não há esse sigilo. A perícia não é sigilosa. Por quê? O processo criminal ele é público. Agora, vai se exigir o sigilo quando a lei determinar.
salvo em alguns casos, quando a lei determinar, nos crimes que tratam de violência sexual, aí para proteger a intimidade da vítima. Então vai ser decretado o sigilo naquele processo, aí sim. Mas de forma geral, a perícia ela é pública. A perícia pública ela vai estar dentro de um processo criminal que é público, entendeu? Mas realizada, também pode ser realizada de que forma? Nos vivos, a perícia pode ser realizada nos vivos, pode ser realizada em cadáveres, pode ser realizada nos esqueletos, em animais e em objetos. Nos vivos, para identificação da gravidade de um ferimento, né? Para identificação de sexo, né? para identificação de sexo e outros tipos de perícia, gravidade de lesões, né? Também, a perícia em cadáveres pode ser realizada para identificação da causa da morte, da causa jurídica da morte, né? Pode ser realizada também para analisar o tempo da morte, né? A cronologia. Nos esqueletos podem ser realizadas as perícias para identificação do sexo, né? Com base nas características dos ossos. Podem ser realizadas também para identificação da identidade da pessoa, por meio de outros exames, outras perícias de DNA e outros elementos característicos. Também nos animais podem ser realizadas nos ossos, para identificação do esqueleto, se é de animal, se é de humano. Podem ser realizadas também em objetos, para identificação de vários elementos que no objeto que está envolvido na cena do crime se consta naquele objeto, impressões digitais, se constam algumas características que vai ajudar no esclarecimento do crime, do fato, né? A perícia também tem uma característica de quê? De ser uma perícia contraditória. O que é uma perícia contraditória? Que cai em prova também já foi perguntado. A perícia contraditória é quando os peritos não chegam a um ponto de vista comum. Então, um perito oficial dá uma posição, um perito particular dá outra posição, outro perito oficial dá outra posição. Então, eles não chegam a um fim comum, a uma posição comum sobre aquele fato. E aí essa perícia é chamada como? É uma perícia contraditória. Então, aquele processo, vai se falar aqui, aquele processo criminal, aquele processo lá, criminal, ele tem perícia, mas é uma perícia que resultou de uma perícia contraditória, porque os peritos não chegam a um senso comum, não chegam a um senso comum sobre aquele fato. Então, todos esses pontos caem em prova e nós vamos ver em questões aqui. Ao final da aula, nós vamos observar algumas questões para fixar o assunto. Agora vamos aos conceitos de perito. Nós já vimos a perícia médico-legal, as características de perícia. Agora vamos aos conceitos de perito. Ok, pessoal, em relação ao perito, nós temos a figura do perito, que é quem? É qualquer indivíduo que realiza uma perícia. Para a nossa legislação, qualquer indivíduo com conhecimento técnico e habilitação na área que realiza uma perícia. Então nós vamos ter que o perito, ele é qualquer indivíduo que tem um conhecimento técnico-científico e habilitação na área específica e realize o quê? Uma perícia. E realize uma perícia. Então, se a nossa legislação diz que é qualquer indivíduo com conhecimento técnico e científico que realize uma perícia. Então, nós temos o perito oficial, que é o concursado, e nós temos o perito particular, que é o nomeado, quando não tem no local, na localidade, o perito oficial, também chamado de perito ad hoc. Então, nós temos essa diferença do perito oficial, que é o concursado, previsto no artigo 159 do CPP, e temos o perito ad hoc, que é o perito particular, nomeado para realizar a perícia, previsto no artigo 159, parágrafo 1º do CPP. Então, visto esse conceito de perito, nós vimos que é qualquer indivíduo com conhecimento técnico-científico, habilitação na área, que realiza a perícia. E ele pode ser perito oficial, que é o concursado, né, que tem habilitação de nível superior e passou em concurso público para exercer a função do perito, ou o particular, também chamado ad hoc, que tem as características de quê? Também de conhecimento específico na área e habilitação. Além disso, o perito ad hoc, que é o particular, quando nomeado, ele tem que ser idôneo, ou seja, ter uma reputação idônea, tem que ter também curso superior, diploma do curso superior, né? Tem que ter a característica de ser uma pessoa idônea, tem que ter um diploma de curso superior e tem que ser realizado por no mínimo 2 peritos. Então a perícia, quando é ad hoc, tem que ser realizada por no mínimo 2 peritos. Então tem essas características, né? Quando ad hoc, tem que ser uma pessoa de reputação idônea, tem que ter diploma de nível superior, do curso superior específico na área, tem que ser no mínimo 2 peritos por 2 pessoas, né?
Então, tem essa característica. Quando é da perícia realizada por perito oficial, que é o concursado, não tem essa exigência de no mínimo 2. Pode ser um perito e vai ser realizada de forma legal a perícia. Só basta um se ele for concursado, perito oficial. E 2 se ele for particular, ad hoc. Né? Agora vamos observar alguns artigos na legislação que tratam de peritos, né, para fixar o assunto e depois vamos responder questões. Vem comigo. Alguns artigos que tratam do perito, nós vamos ter o artigo 6º, que fala, artigo 6º do CPP, que fala logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial é o delegado, ela deverá o que no inciso 1? Dirigir-se ao local para providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada de quem? Dos peritos criminais. Então, dos peritos criminais, no artigo 6º, inciso 1, fala dos peritos criminais. Né? No inciso 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então, os peritos fazem toda a análise, todo o levantamento, e posteriormente vai ser liberado para a polícia levar aquele material ou para o delegado de polícia, para a autoridade policial, que é o delegado, encaminhar a delegacia, anexar ao inquérito. No artigo 159, nós vamos ter o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Foi o que vimos os requisitos para o perito oficial e para o perito ad hoc. Então, no 159, o perito oficial é o perito oficial portador de diploma de curso superior, né? E o concursado. No parágrafo 1º, ele traz, na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre os que tiver habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, esse é o perito ad hoc. No parágrafo 2º, os peritos não oficiais prestarão um compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Então, o não oficial vai prestar um compromisso. No parágrafo 3º, serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido ou ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, será facultado, eles podem elaborar quesitos para que o perito possa responder. E também pode indicar um assistente técnico, né, para realizar também perícias. Em seguida, nós vamos ter outros parágrafos, que é o parágrafo 4º, que vai dizer o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Então, se a parte quer contratar aquele perito particular para fazer o seu laudo e juntar no processo, ele é chamado assistente técnico. Esse assistente técnico ele vai ser autorizado a atuar, né, após a admissão do juiz, quando a conclusão ocorrer a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial. Então, após a atuação do perito oficial, os assistentes técnicos vão lá e fazem o trabalho dele para juntar os autos, porque o assistente técnico é contratado pela parte, né, para fazer o seu laudo particular. No parágrafo 5º, ele diz que durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, o quê? Requerer a oitiva dos peritos para esclarecimento das provas, né, ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias. Então, os peritos podem ser intimados para uma oitiva, onde eles vão esclarecer as provas, mas com essa antecedência, né, de 10 dias. No inciso 2, indicar assistente técnicos. Então, as partes podem indicar assistente técnico. O que é o assistente técnico? É o perito particular que ela contratou para fazer os laudos dela. Que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou inquiridos em audiência. No parágrafo 6, havendo requerimento das partes e material probatório que serviu de base à perícia, será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre a sua guarda e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Né? No parágrafo 7º, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, se for uma perícia complexa, pode ter mais de um perito oficial ou a parte indicar mais de um assistente técnico.
Ok, pessoal, vamos para a nossa primeira questão. Uma questão de 2016, daqui, da Banca CESP, Sebrasp, né, de delegado de polícia de 2016, Polícia Civil de Pernambuco. Dizia lá, com relação aos conhecimentos sobre o corpo de delito, perito e perícia em medicina legal e aos documentos médicos legais, assinala a opção correta, a alternativa. Perícia é exame determinado por autoridade policial ou judiciária com a finalidade de elucidar o fato, estado ou situação no interesse da investigação e da justiça. Olha aí, nosso gabarito letra A. Conforme nós vimos, a perícia é o quê? Uma análise por meio do conhecimento médico ou do conhecimento técnico que tem a finalidade de esclarecer uma situação de interesse da justiça. Né? Tem aqui a letra A dentro do conceito que nós estudamos. Então, nosso gabarito letra A. Letra B. O atestado médico equipara-se ao laudo pericial para a serventia dos autos de inquérito e processos judiciais, devendo ambos ser emitidos por perito oficial. Está errado. O atestado médico é emitido por médico, né? Letra C. Perito oficial é todo indivíduo com expertise técnica. Errado, né? Já está errado aí, porque não é todo indivíduo com expertise técnica. É o indivíduo que tem diploma de nível superior específico na área, é o aprovado em concurso público, perito oficial, né? O letra D. É inválido o laudo pericial que não foi assinado por 2 peritos oficiais. Errado, porque está errada a letra D, porque não tem esse requisito de ser assinado por 2 peritos oficiais. Para ter validade o laudo, basta ser assinado por um perito oficial. Agora, na falta do perito oficial, é que vai se buscar 2 peritos particulares. Letra E. Define-se corpo de delito como conjunto de vestígios comprobatórios da prática de um crime evidenciado no corpo de uma pessoa. Então, define-se corpo de delito como um conjunto de vestígios probatórios evidenciados no corpo de uma pessoa. Errado, porque aí seria exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito específico no corpo da pessoa e não corpo de delito. Corpo de delito é o conjunto de elemento probatório que está ali na cena do crime, onde se vai se analisar todos aqueles elementos. Corpo de delito é um conjunto, e não só o corpo da vítima, o corpo de uma pessoa. Isso está errado. Nosso gabarito letra A. Vamos à segunda questão. Vamos lá, pessoal. Nessa segunda questão, uma questão também da CESP, Sebrasp, de 2017. Veja só, da Polícia Civil, Maranhão. A perícia médica legal, médico legal. A perícia contraditória é definida como alternativa, letra A. Procedimento que gera relatórios individualizados que não chegam a um ponto de vista comum. Olha só, nós estudamos isso. Letra B. Exame pericial realizado por um só perito? Não, né? Letra C. Exame realizado por vestígios materiais? Não. Exame é o conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como a finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça? Não, né? Aí é o conceito de perícia médica, mas não de perícia contraditória. Letra E. Declaração tomada a termo em audiência de instrução e julgamento sobre fatos obscuros ou conflitantes? Não, isso aí é uma oitiva dos peritos. É uma oitiva. Então, nosso gabarito letra A. Procedimento que gera relatórios individualizados que não chegam a um ponto de vista comum. Né? Há uma divergência entre os peritos. Se essa divergência não chega a um senso comum, é uma perícia contraditória. Vamos à terceira questão. Vamos lá, pessoal. Nessa terceira questão, uma questão já mais antiga de 2013, mas é bom pelo conhecimento, né? É o mesmo conhecimento, vamos lá, da Polícia Civil da Bahia. Vamos lá. Ela diz lá no texto: a autoridade policial deve promover as diligências para o devido esclarecimento dos fatos lesivos a algum direito. Essa averiguação deve ser baseada em procedimentos de demonstração, os quais dependem da natureza dos fatos. Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir. Os técnicos especializados encarregados de realizar o exame de vestígios materiais relacionados ao fato jurídico são denominados peritos. Né? Caso sejam remunerados pelo Estado, serão denominados peritos oficiais. E aí, o que vocês me dizem? É certo ou errado? É uma questão no estilo certo ou errado. Né? Essa questão está errada porque, no final, ela colocou que, caso eles sejam remunerados pelo Estado, eles serão denominados peritos oficiais. Está errado porque os peritos ad hoc, ou os peritos nomeados, eles vão exercer a sua função, aquela função ali, mas eles são nomeados apenas para aquela função e muitas vezes como também assistente técnico, que são os peritos particulares. Então eles não são denominados peritos oficiais. Os peritos oficiais são aqueles que passam em concurso público, que têm diploma de nível superior na área específica e passam em concurso público. Então a questão está errada porque no final ela disse que todos aqui esses serão denominados peritos oficiais. Né? Vamos à quarta questão. Vamos lá, pessoal. Nessa quarta questão, nós vamos ver que a banca trouxe também uma questão certa ou errada. Né? Também da mesma prova de 2013 da Polícia Civil da Bahia, ela abordou o caso de que, caso haja contradição entre os depoimentos de testemunha, as confissões de acusados e as conclusões técnicas dos peritos, o testemunho das pessoas envolvidas,
quando estas estiverem sob juramento, deve prevalecer sobre as conclusões técnicas dos peritos. Então não há esse gabarito aí, tá certo ou errado? O que vocês acham? Está dizendo que deve prevalecer, né, a declaração das testemunhas sobre a conclusão dos peritos. E aí, o que vocês me dizem? Ele quer dizer que uma prova vale mais do que a outra, né? E não há isso. A lei não diz que o depoimento testemunhal vale mais do que a perícia. A perícia vale mais do que o depoimento testemunhal. Não. O que há é uma análise do juiz que vai analisar as provas e ele vai tentar ali ver qual prova realmente está mais próxima da verdade. E isso é chamado de análise, de interpretação, ou é chamado de uma análise técnica feita pelo juiz diante do princípio da persuasão racional do juiz. Então, o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Então, o livre convencimento motivado do juiz, ou seja, ele vai se convencer de qual prova é mais real, está mais próxima da verdade, e vai motivar, vai justificar o porquê. Então, é o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Então, diante desse princípio, não há essa valoração das provas pela lei. E o que há é a análise do juiz. Então, o gabarito aqui está errado. Porque ele está dizendo que a prova testemunhal, né, quando estas estiverem sob juramento, vão prevalecer sobre a análise dos peritos. Está errado. Gabarito errado. Vamos para a próxima questão. A nossa quinta questão. Vamos lá, pessoal. Nessa quinta questão é a questão 2018 da Banca Sebrasp, também em uma prova de médico-legista, e abordou lá a seguinte situação. Um perito médico-legista não incluiu propositalmente em seu laudo necroscópico o resultado da alcoolemia de um cadáver que ele examinou. Então, ele não incluiu propositalmente em seu laudo necroscópico o resultado da alcoolemia de um cadáver que ele examinou. Nessa situação hipotética, independentemente da importância do seu resultado para o andamento do processo, o médico-legista cometeu. Que crime ele cometeu? Letra A, crime de falsificação de documento público? Não, né? Crime de falsa perícia? Correto. Letra B, o nosso gabarito. Por quê? Está previsto no artigo 342 do CP, do Código Penal, o crime de falsa perícia, que é o faltar com a verdade, omitir, incluir detalhes que não existiam no fato. Então, o perito comete esse crime de falsa perícia. O 42 eu vou ler para vocês. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, ou em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. Então, ele faltou o quê? Ele calou a verdade, né? Calou a verdade como perito. Ele omitiu o laudo que ele fez, que tratava da alcoolemia. Então, ele cometeu o crime de falsa perícia. Crime, gabarito letra B, crime de falsa perícia ou falso testemunho. Vamos lá. Agora vamos à sexta questão. Pronto, pessoal. Na sexta questão, nós temos uma questão de 2016 da banca FUNCAB, de papiloscopista. No que diz respeito às perícias e aos peritos, é correto afirmar que, letra A, armas de fogo com munição suprida, com numeração suprimida, raspada ou adulterada, são isentas de perícias. Não, né? Elas são sim realizadas perícias. Independente de ter numeração ou não. Está errado a alternativa A. Na B, os peritos estão isentos de responsabilidade civil decorrente do dolo ou culpa. Está errado. Está errado porque os peritos eles são responsabilizados civil, penal e administrativamente, dependendo da sua conduta, né, se for configurado. Tem a responsabilidade civil, tem a responsabilidade penal e a administrativa, né, que responde também administrativamente. Letra C. Os peritos podem ser responsabilizados criminalmente por atos no exercício da função. Correto. Nosso gabarito, letra C. Letra D. O delegado de polícia não pode requisitar uma perícia médico-legal. Errado, porque está previsto no CPP, no Código de Processo Penal, que é um dos requisitos, uma das atribuições do delegado requisitar uma perícia médico-legal. Também previsto na Lei 2.850, uma lei que trata do delegado de polícia, das atribuições. Letra E, alternativa E, não pode ser realizado perícia em objetos falsificados. Errado, porque pode ser tanto realizada a perícia em objetos originais como em objetos falsificados, até mesmo para se verificar se é um produto de marca reconhecida, se é original ou se é uma falsificação, ou se é um produto similar, né? Então, nosso gabarito, letra C, os peritos podem ser responsabilizados criminalmente por seus atos no exercício da função. Né? Então, nós temos na sexta questão que o nosso gabarito
é a letra C, né? Letra C. Os peritos podem ser responsabilizados criminalmente por atos no exercício da função. Agora vamos à sétima e última questão. Vamos lá. Pronto, pessoal. Nessa sétima questão, nossa última questão da aula de hoje, nós vamos observar uma questão de 2018 da Banca FUNARC, para delegado de polícia substituto, que dizia lá: no que tange a perícia oficial e em acordo com o CPP, né? É correto afirmar? Alternativas. Letra A. É facultada ao acusado a indicação de assistente técnico após admissão pela autoridade policial. O que você me diz da letra A? Está errado porque não é a autoridade policial que admite, né, assistente técnico. O assistente técnico é admitido pelo juiz, né? Então está errado a alternativa A. Vamos para B. Entende-se por perícia complexa aquela que abrange mais de uma área de conhecimento especializado. E aí que vocês me dizem? Correto. Conforme o que foi estudado na aula de hoje, a perícia complexa, ela é uma perícia que abrange mais de uma área de conhecimento e ela autoriza o quê? Que sejam nomeados 2 peritos, né, oficiais, que sejam nomeados 2 assistentes, né, técnicos. Então, tanto pode ser nomeado mais peritos para ajudar na elucidação do caso, como também mais assistentes técnicos das partes. Isso que é uma perícia complexa. Então, a perícia complexa é aquela que abrange mais de uma área de conhecimento especializado. Nosso gabarito, letra B. Na letra C, faculta-se ao Ministério Público e ao assistente técnico do querelante a formulação de quesitos a qualquer tempo do inquérito policial. Está errado porque não é a qualquer tempo do inquérito policial. Essa formulação dos quesitos vai ser elaborada e vai ser requerida com antecedência de 10 dias. Com essa antecedência de 10 dias. Né? Vai ter um prazozinho lá de uma antecedência de 10 dias, que é o que consta do Código de Processo Penal. Na alternativa D, vai dizer lá: na falta de perito oficial, qualquer contribuinte poderá exercer o mister, desde que não inadimplente com impostos públicos e que sejam admitidos pelo delegado de polícia presidente do inquérito. Está totalmente errada, né? Nós vimos na aula de hoje que não existe nada desse requisito de ser contribuinte, de estar ou não inadimplente. O que tem que ser é o quê? Na falta do perito oficial, pode ser feita por 2 peritos particulares, pessoas idôneas, com diploma de curso superior na área específica, né, e feito por 2 pessoas, por 2 peritos oficiais. Então não há esse requisito de ser ou não contribuinte, inadimplente. Então está errada também a letra D. Nosso gabarito aqui é a letra B, que entende-se por perícia complexa aquela que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, né? Desde já agradeço, muito obrigado, curta, compartilha, deixa aquele like e vamos até a nossa 6ª aula. Agora encerramos a 4ª, vamos para a 5ª aula e depois para a 6ª aula abordando todo o conteúdo de medicina legal que vai ter 10 questões na sua prova. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!